A paz do Senhor a todos. Trataremos nesta aula de Jó e a realidade de Satanás. O diabo não é um mito, irmãos, ou uma figura de ficção. Ele é um ser real, um anjo caído que se rebelou contra Deus. Satanás não tem todo o poder, porque só Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Mas Satanás tem poder, mesmo que momentâneo, porque o tempo dele está próximo, né? Então, se mantenha firme, né, diante das lutas, diante das provas, diante das tribulações, porque Deus está contigo, Deus está conosco, né? E que você se mantenha firme, né? Porque Deus aposta em você, Deus aposta na sua fidelidade. Nós vamos, nessa lição, tratar da vida ainda de Jó, diante das lutas, das tentações, e nós vamos ao título da lição, o texto áureo e a verdade prática. Título da lição: Jó e a realidade de Satanás. Texto áureo: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. A verdade prática: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Vamos à leitura bíblica em classe, que está baseado no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, do 6 ao 12, e capítulo 2, 4 e 5. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A introdução da nossa lição diz que uma das constatações que o leitor logo vê ao ler o livro de Jó é de que o diabo existe. Ele é um ser real. Amados irmãos, o livro de Jó revela com clareza a realidade de Satanás. Ele tem agido de maneira destruidora no mundo, matando pessoas, tirando vidas, ou mesmo através das guerras. Mas ele não é maior do que Deus. Toda ação do diabo está sobre a soberania de Deus, está sob o controle de Deus. Em Deus, todo o controle do universo está em suas mãos, nas mãos do nosso Criador, do nosso Deus. Mas o livro de Jó, nós vemos que embora o diabo tenha poder para investir na vida dos seres humanos, isso não quer dizer que ele possa fazer o que bem entender. Ele precisa da permissão de Deus para provocar as suas calamidades. O primeiro tópico da nossa lição tem como título o livro de Jó e a natureza de Satanás. Satanás é um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo,
mas revela como ele é um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permite conhecê-lo melhor. Amados, conhecer as armas do inimigo era uma tática de guerra romana, baseada nas armaduras do soldado romano. Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 das armaduras de Deus, que nós devíamos nos revestir das armaduras de Deus. E fala do escudo da fé. Naquela época o escudo de madeira ele era molhado para apagar os dardos inflamados do exército inimigo. O inimigo colocava pinche nas pontas das flechas e atirava fogo, e arremessava contra os soldados romanos, do qual ele se defendia com seus escudos, que era uma mistura de madeira e metal, e eles deixavam longo tempo embebido em água para ficar encharcado. Quando os dardos inflamados na flecha do inimigo batia nos escudos, era apagado. Então isso é uma estratégia de guerra, conhecer as armas do inimigo, como o inimigo trabalha para que nós possamos nos defender. Os escudos de madeira encharcados de água, quando a flecha inflamada batia no escudo, logo apagava. Era a tática de guerra. Nós temos realmente de conhecer as táticas do diabo. A Bíblia diz que no princípio Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e em formosura, lá em Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 15, mas ele se rebelou e foi expulso do céu. Isaías 14, 12, do 12 ao 15, fala que com a queda, terça parte dos anjos caíram também. O diabo é um inimigo espiritual. É um inimigo invisível. Cuidado, ele é perigoso. O inimigo invisível, eu sempre falo que é um inimigo invisível dentro da fortaleza, ele é muito mais perigoso do que todo um exército do lado de fora. A Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. No ponto 2 do primeiro tópico, ou seja, no subtópico 2, fala sobre um ser criado. Satanás é um ser criado. Ele não é criador. Mas mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve sua origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom, como os demais. Assim, é uma criatura, ele não é o criador. Por isso tem ações limitadas por Deus. O diabo tem poder, mas só Deus tem todo o poder. Há 3 atributos de Deus que ninguém mais tem, só Deus. O Deus é criador, e ele nunca foi criado por ninguém. E aí vem 3 atributos que mostram o poderio de Deus. Deus é onipotente, ou seja, pode todas as coisas. Deus é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Até quando se fala de eternidade, da eternidade de Deus, é diferente da eternidade dos anjos, do próprio diabo e até dos homens, porque todos eles tiveram um princípio. Mas o nosso Deus é autoexistente. Ele sempre existiu, mas Satanás não é autoexistente. Ele é uma criatura, como os humanos que foram criados, os anjos que foram criados. E esse anjo de Deus, ele se tornou Satanás. Teve sua origem, e por fim nós vemos que o diabo tem suas limitações. E é Deus que controla todas as coisas. Deus está no controle de tudo, irmãos. Eu sempre digo que as pessoas pensam que esse mundo está fora de controle. Mas Deus está no controle de todas as coisas.
As pessoas dizem que o mundo está fora de controle, como um cavalo, né, desenfreado, correndo sem direção, né? Mas eu te digo, né, que Deus está no controle das rédeas desse mundo, e vai chegar uma hora que Deus vai puxar as rédeas e dizer: basta, até aqui. Então tudo está escrito, né? Tudo já está no calendário de Deus, o momento certo de acontecer as coisas. O primeiro tópico e o terceiro subtópico, né, diz assim: um ser dotado de personalidade. Irmãos, além do fato de o diabo ser um ser espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é um ser pessoal que se apresenta, né, como tal, como um ser pessoal. Além de ser uma criatura espiritual, Satanás é dotado de personalidade, e ele tem consciência, tem entendimento e vontade, né? Primeiro, nós vemos que a consciência, né, em relação à consciência, ele entra na fila dos anjos e tem consciência, né? Como um ser pessoal, ele faz análise da vida de Jó. A Bíblia diz que o diabo crê que estremece. Então ele tem consciência até do poder de Deus, né? Ele crê que estremece, mas ele não obedece. Mas ele tem consciência, né, que o fim dele está próximo. Então ele é um ser consciente. Em relação ao entendimento, ele sabe o que está acontecendo, sabe o que se passa na terra, né? Porque ele vive de rodear e passear a terra. Ele sabia da vida de Jó, né? Contra a vontade, ele faz a sua escolha. Ele optou por desobedecer a Deus e se rebelar. Então ele é um ser pessoal. E não se engane não, que o diabo, ele é astuto, né, e conhece o homem, né? Então nós temos que estar atento, vigilância. Assim como ele sabia dos bens de Jó, o diabo sabe do que você possui, sabe qual é a procedência das coisas que você possui, que nós possuímos, sabe como você ou como nós adquirimos, se foi por meios lícitos, se foi por meios ilícitos. O diabo assim também, ele se oferece também, né? Ele chega ao ponto de oferecer o mundo para que as pessoas o sirvam. Por isso, cuidado, né? Quando você não procurar se enriquecer ou procurar bens materiais, né, por meio ilícito. Eu sempre falo que a riqueza, não é maldição, né? Assim como pobreza não é bênção, né? Mas quando o homem de Deus, né, Deus permite que ele se enriqueça, né? Mas se for por meios lícitos, é bênção de Deus. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal. Jó não era apegado à sua riqueza. Quando ele perde tudo, ele fala: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o dinheiro é bênção, mas o amor ao dinheiro, isso se torna maldição. Por dinheiro, por amor ao dinheiro, pessoas matam, por amor ao dinheiro, a pessoa rouba, casam, divorciam, e faz coisas terríveis. No segundo tópico, fala do livro de Jó e as obras de Satanás, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser que age contra o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. E nós vemos que a natureza do diabo é provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Amados, o que antes era um anjo de Deus, né, e agora se tornou um anjo corrupto por causa do seu orgulho. Desde a sua queda ele tem sido mau, e ele pode fazer muitas coisas. Cuidado, mas nós sabemos que o diabo pode fazer muitas coisas, mas ele não pode tudo, porque Deus está no controle de tudo. O diabo tenta atrapalhar a obra de Deus na vida das pessoas, mas ele é um ser limitado pelo poder de Deus.
Deus detém todo o poder. Então peça para que Deus possa tomar frente de todas as coisas que você faz, né? Que Deus esteja na frente, direcionando a sua vida, as suas decisões, seja tudo debaixo da obediência de Deus, né? O segundo tópico e o segundo subtópico tem um título, diz assim: acusar, né? O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não é só isso, ele também acusa, faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesses. Amados irmãos, acusar faz parte da natureza do diabo. Ele acusou Jó, dizendo que Jó só servia a Deus por interesse. É como se Deus estivesse comprando a fidelidade de Jó. Como se a adoração de Jó fosse a base de barganha. Para Satanás, era como se Deus precisasse subornar Jó para receber a adoração. Será que Deus precisa dar alguma coisa aos cristãos para receber a adoração? Você adora a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele te dá? Então é uma pergunta que você pode fazer na sua classe, para que os irmãos possam meditar e pensar como é que está vivendo com Deus, como é que está a vida espiritual na presença de Deus. Irmãos, nós possamos analisar a nossa vida com Deus e possamos aprender através desse livro de Jó. O segundo tópico, terceiro subtópico, fala sobre a palavra tentar. Que nós vemos que, por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. A tentação para o mal também faz parte da natureza do diabo. Tentar pessoas e inferir acusação. A Bíblia fala que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povo que era então povo nômades. O que é povo nômade? Nômade é aquelas pessoas que não têm moradia fixa. Na caminhada pelo deserto, o povo de Israel era nômades, não tinha moradia fixa. Um exemplo para o dia de hoje são os ciganos, que são nômades e não têm moradia fixa. Hoje está num lugar, amanhã está no outro. Então o diabo impulsiona os sabeus e os caldeus para destruir os bens de Jó, para roubar, para saquear os bens de Jó. O povo chegaram e no momento, no mesmo dia, Jó recebeu várias notícias de catástrofe, que Jó não dava nem tempo de respirar. Então o diabo tenta provar que Jó servia a Deus só por causa da sua riqueza. O diabo usa os sabeus e os caldeus para surrupiar os bens de Jó, como forma de tentação, para que Jó, e nós vemos que Jó se vê na miséria total, mas Jó continua fiel. Então essa foi a tentativa do diabo, tirar tudo de Jó, destruir a família de Jó, para ver se ele continuava sendo fiel. Então foi uma avalanche de más notícias que veio até Jó. E Jó não tinha tempo nem de respirar. Mas de repente, depois de ouvir todas aquelas notícias, Jó disse: eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó se manteve a sua fidelidade a Deus. O terceiro tópico tem como título que o livro de Jó e o ocaso de Satanás, queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, como diz na lição, quando usado no sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como o fim
o final, a queda e ruína. O livro de Jó retrata a forma nítida, o acaso final de Satanás e a vitória de Deus naquilo que ele falou de Jó. Ele é um homem fiel, ele é um homem reto, que se desvia do mal. Foi uma derrota para o diabo. Amados irmãos, Satanás subestimou a fé e a fidelidade de Jó a Deus. Apesar do sofrimento, das dores, das inflamações, e de tudo que Jó passou, da perda dos seus filhos, dos seus bens, da sua saúde, Jó manteve a sua fé inabalável. Todavia, essa derrota de Satanás foi uma derrota parcial, pois Satanás continua causando sofrimento na humanidade e acusando o povo de Deus. Mas sua derrocada final já está decretada. O fim do diabo foi decretado com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Ali na cruz, Jesus ali derrotou o diabo, mas aí o fim dele está próximo. Jesus Cristo venceu a morte e o diabo, e no tempo certo ele vai ser lançado no lago de fogo, como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3 e versículo 10. O terceiro tópico e o segundo subtópico fala que Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final muito vitorioso. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, ele saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava ali oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou na vida de Jó. E Jó recebeu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Amados irmãos, o próprio Deus deu testemunho de Jó, e de que Jó era um homem fiel, de que ele era um homem reto, um homem justo e temente a Deus. Jó foi abençoado e Deus deu ricas bênçãos na vida de Jó. Depois dessa história, a Bíblia diz que Jó viveu mais 140 anos. Ou seja, nós não sabemos por exato quantos anos Jó viveu, porque a Bíblia relata que depois disso, desses acontecimentos, ele ainda viveu mais 140 anos. Viu seus filhos e os filhos dos seus filhos, e Jó foi até a 4ª geração. Por isso tenha fé, pois independente da situação, mantenha a sua fé, a sua integridade, porque Deus está no controle da sua vida. Deus aposta em você. Você vai vencer em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, essa lição é uma lição rica em ensinamento. Nós possamos aprender com o patriarca Jó a ser fiel diante das lutas, porque nós sabemos que sem deserto não havia terra prometida. E mesmo assim, para adquirir a terra prometida, eles teve que expulsar os inimigos, lutar para conquistar a terra prometida. A Bíblia diz que o céu é tomado à força, por isso se esforce diante das lutas, das provas, das tribulações. Deus está contigo, Deus está conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe, tenha uma ótima aula. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, para que você possa assim receber as notificações e assim a palavra de Deus seja levada através de você a outras pessoas. Deus abençoe a todos.